Bom, muito se fala sobre a Revolução Constitucionalista de São Paulo, falam dos motivos dela ter ocorrido, falam das razões de Getúlio ter atacado São Paulo, falam das razões de São Paulo ter atacado o Brasil, e pouco se coloca como a verdade. Não que alguém consiga deter a verdade, mas você consegue, com elementos históricos e certas análises, produzir um material mais isento possível, embora você tenha a sua própria opinião final. Com esse documentário aqui, eu peguei 3 outros documentários, eu os destrinchei, retirei falas, e eu reconduzi uma narrativa que eu vou apresentar agora, e a minha narração em cima disso vai ser uma narração livre, eu não vou ter um texto aqui, vou ver as imagens, vou ver as imagens e vou começar a narrá-las. E eu espero que vocês gostem, e no final eu deixo o momento da minha opinião, ok? Um abraço para vocês, espero que vocês gostem. Já aproveita e dá um like aí, porque isso demora muito para fazer. Tá certo que esse documentário, diferente do documentário do Che Guevara, eu fiz muito mais rápido, já tô com jeito, mas de qualquer maneira demora algumas boas horas aí, então dá o like aí pra mim, compartilha pros seus amigos. Hoje é um dia que a gente tem que rememorar, comemorar isso sim, aqui em São Paulo, faz parte da história, mas a gente tem que lembrar também que os motivos de São Paulo não foram tão justos assim, mas isso já é opinião minha, então vamos pro vídeo! A República Velha, aquela conhecida como República do Café com Leite, leite de Minas Gerais e café de São Paulo, era orientada na exportação neocolonial do seu maior produto de exportação, o café. O café estava atingindo, pela superprodução, preços baixos, e a quebra da Bolsa de Nova York, em 29, promove reflexos no planeta inteiro. O governo, então, comprava esses produtos dos produtores e estocava, mandava queimar para que o preço não baixasse. De qualquer maneira, esse tipo de cisânia fez com que os coronéis, as oligarquias de ambos os estados que dominavam a política nacional, brigassem entre si e criassem novas situações políticas. Essas situações políticas vão refletir na emergência de novos estados como partícipes mais eficazes da política nacional. Falo da Paraíba, falo do Rio Grande do Sul, falo de outros estados como Mato Grosso, outros produtores de outros produtos e também do café. Em São Paulo, a vida do trabalhador era precarizante demais e a inicial indústria começava a caminhar, colocando no lombo do trabalhador todo tipo de má sorte, todo tipo de arroxo, todo tipo de precarização. Os tenentes surgem no momento que são filhos da classe média, um pouco mais liberais, não seriam considerados conservadores em sua maioria, e eles entendem no exército uma forma de ganhar seu sustento. Há uma eleição por conta dessa ruptura, e Washington Luiz tenta recolocar Júlio Prestes como seu candidato. A verdade é que deveria ter sido, dentro da política do café com leite, um candidato de Minas Gerais. Surge então que Minas apoia a Paraíba, e a Paraíba apoia Getúlio Vargas, o presidente estadual do Rio Grande do Sul. Júlio Prestes vence as eleições, com a sua maioria, mas Getúlio e o resto do pessoal, se sentindo traído por São Paulo ter reconduzido ao cargo um cara como Júlio Prestes, começam a se manifestar. O Getúlio, como um hábil político, traz pessoas do Partido Democrático Paulista para perto de si, além dos tenentes, Miguel Costa, e tenta também chamar o Luiz Carlos Prestes, manda inclusive dinheiro do estado rio-grandense, do estado gaúcho, para o Carlos Prestes, que se exila, na verdade, no Uruguai e não aceita. Fica com o dinheiro, fica com as armas, mas não aceita participar de um processo revolucionário. Ocorre então a morte de João Pessoa, e isso
indiretamente vai fazer com que a Revolução de 30 prossiga. Em São Paulo, manifestações também são favoráveis a uma revolução, a retirada da elite paulista do poder, tanto paulista quanto nacional, e nesse momento começam as marchas. Vêm marchas de todos os cantos para o país, principalmente dos gaúchos. O tenente Miguel Costa, que foi um integrante, a coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes, aceita participar disso, dentro do processo da Aliança Liberal, e caminham todos para São Paulo. Ao chegar em São Paulo, Miguel Costa é colocado como chefe da Força Pública Paulista. Getúlio pega um trem, e no trem vem com ele Góes Monteiro, seu aliado, Miguel Costa, e também em São Paulo há o encontro desses três homens com Francisco Morato. Francisco Morato tinha a intenção de ser nomeado o interventor de Getúlio pelo apoio dado à Revolução de 30. Getúlio e os outros tenentes não confiam no Partido Democrático Paulista por acharem paulistas demais, ou seja, concordados com uma forma de exploração do trabalhador. Há poucas lutas na Revolução de 30, é quase uma revolução pacífica, em que eles depõem a figura de Washington Luiz. Washington Luiz ele acaba sendo preso no forte de Copacabana e depois exilado, salvo engano, nos Estados Unidos. A Revolução vence e Getúlio coloca João, um recifense, João Alberto, um recifense da coluna, como interventor paulista, o que desagrada o Partido Democrático, que começa a dar seus passos e reclamar espaço. O João Alberto ele aceita que o Partido Comunista, a seção paulista do Partido Comunista Brasileiro, seção internacional, se funde em São Paulo, se fixa em São Paulo, ele baixa a hora do trabalho, a jornada de trabalho para 40 horas semanais e ele aumenta em 5% o salário dos trabalhadores, obrigatoriamente. Ao mesmo tempo que ele pega terras improdutivas e passa diretamente para o controle dos trabalhadores camponeses em São Paulo. Isso soa muito comunista para a elite paulista, mesmo a parte progressista da elite paulista, que está no Partido Democrático, e começam então as acusações de que o movimento tenentista e a Revolução de 30, na verdade, é um movimento comunista. Na verdade, Getúlio e ele fazem isso para acalmar os ânimos dos trabalhadores e não sofrerem uma revolução ainda mais popular que a que eles estavam promovendo. A elite cafeeira não se roga miserável, ela se acirra, ela começa a usar seus contatos e principalmente seus contatos com a mídia da família Mesquita e do Casper Libero, o jornal A Gazeta e o jornal O Estado de São Paulo. Getúlio tenta acalmar os ânimos fazendo o que a República Velha fazia, comprando também o excedente de produção do café, para manter o preço alto, mas é tanta produção que o preço não sobe, mesmo que o Estado queime, mesmo que o Estado doe de graça para a população uma parte do café. E isso não resolve a situação, a crise econômica brasileira naquele período. Os trabalhadores estão com melhores condições, os movimentos populares estão felizes com a chegada de Getúlio e com tudo, tanto que Getúlio recebe total apoio da população paulista. Ele até fica admirado de como o povo paulista queria acabar com a elite paulista, com o poder da elite paulista, aceitando que um gaúcho, ou seja, um cara de outro estado, dominasse seu território, seu estado. Getúlio começa a fazer comícios para a população e aceita uma série de colocações populares e começa a dar contornos do que seria o seu governo. A população vai cada vez mais se afeiçoando à sua figura, e a figura de Getúlio, na verdade, está centralizada num governo provisório, ou seja, um governo que demoraria pouco tempo. Em 2, 3 anos, as coisas
voltariam ao normal, as eleições seriam colocadas novamente. Mas Getúlio sabia que, para esse princípio de revolução, ele teria que colocar gente de confiança dele em cada estado, mesmo que não fossem oriundos desses estados. Tá aí essas figuras, José Arias Távora, são homens, Oswaldo Aranha, são todos tenentistas, são todos do movimento dos tenentes e alguns também egressos da coluna Miguel Costa, Luiz Carlos Prestes. Getúlio começa a ajudar então os jornais locais a se adequarem à linha editorial ao que ele considerava correto, ao que seria os ditames da nação, ao que seria o avanço, o progressismo, esse tipo de coisa. Mas os cafeeiros, a elite paulista, estão, como já estou falando, se colocando contrários a diversas políticas operadas em São Paulo. Nesse momento, o Partido Democrático se une ao Partido Republicano Paulista e funda a FUP, a Federação Única Paulista. E começam as brigas de rua. Pró-getulistas contra pró-paulistas, isso em São Paulo. E a polícia de Miguel Costa começa a reagir agressivamente à força pública, e o jornal A Gazeta é empastelado, ou seja, ele é destruído, né? A sua redação é destruída. E, ao mesmo tempo, Getúlio avisa para que João Alberto retire a maior parte do arsenal paulista para o interior ou para o Rio de Janeiro, deixando apenas 25 mil fuzis para o exército paulista operar caso de necessidade. Uma quebra total, na verdade, do poderio do fogo. E Getúlio começa a colocar a sua vontade política com mais força. O Rio de Janeiro, esse jornal, começa a falar que Getúlio está de mais tempo no poder, ou seja, 1 ano, e começa a apoiar movimentos nacionais contrários ao governo provisório. Getúlio retira João Alberto para o Rio de Janeiro, e o Mato Grosso está começando a fazer esses tipos de questionamento, e também o Rio Grande do Sul e alguns outros estados com menos eficiência, claro. Nesses comícios eles começam a falar até em separação do Brasil. Em alguns falam, na verdade, que eles só querem eleger um paulista para o seu governo democraticamente. Outros falam que tem que se derrubar Getúlio. E, na verdade, a elite e a mídia vão começar a tentar unificar todas essas bandeiras num movimento amplo, popular, mesmo que não seja um movimento de esquerda, mas eles querem as bases populares. Getúlio, então, com o tempo, vai começar a estudar a retirada de João Alberto e a emergência de um novo interventor, não mais um tenente, e agora sim um civil. E aí que ele escolhe Laudo Camargo, que é o segundo interventor do governo provisório de São Paulo, que é um civil e é um paulista. Mas mesmo esse homem não consegue agradar, então Getúlio o substitui por Manuel Rabelo, que é outro civil, mas a FUP já estava consolidada e ela faz seus comícios quase que diários, chama a população a participar do que eles estão considerando uma ditadura, e o momento ainda não é uma ditadura, a ditadura vai começar em 1937, na verdade. Há esse comício na Sé, chamada pela FUP, em que muitas pessoas, em um comício que estava chovendo lá, muitas pessoas vão participar disso, muitas pessoas curiosas e muitas pessoas interessadas no que esses homens estavam a dizer, e lá eles diziam que os tenentes eram os eunucos de Getúlio. A ideia é unir São Paulo contra a força do Rio de Janeiro, a força do Catete ou a força de Getúlio Vargas. E as elites começam a gostar disso, porque elas compreendem que com isso elas vão se restabelecer no poder e voltar atrás de todas as políticas públicas operadas pelo governo provisório. Getúlio perde apoio de um monte de gaúchos que fizeram com ele a Aliança Liberal, como Lindolf Collor, que é o avô do presidente, do que já foi nosso presidente, o Fernando Collor de Mello. Lindolf é gaúcho, era gaúcho.
E vários homens saem do governo e vão ficar lá. Eles estão neutralizados. Eles vão operar uma certa oposição, mas de lá, sem pegarem armas, sem esse tipo de coisa. Os jornais começam a se avolumar contra Getúlio. A maior parte de jornais paulistas é contrária ao governo provisório. E há uma minoria, uma menor parte, que é favorável ao governo provisório. E assim é em todos os estados. Esse homem que não tem o nome dele, ele é o chefe da Legião Revolucionária, que é um movimento de tenentes de São Paulo, muito de esquerda, não chegam a ser comunistas, mas eram bem progressistas, e eles eram bem armados. Aí você pode ver também que eles começam a usar esses folhetos, né, de bandeirantes, falando que os bandeirantes são grandes, né, o símbolo de São Paulo, contra Getúlio, que é um homem baixinho, né, em estatura, e um pequeno homem, né, essa que é a alusão que eles querem fazer. Os estudantes começam a entrar nessa situação, e Getúlio chama Pedro de Toledo, que apesar de ser paulista, havia trabalhado no governo de Venceslau Braz e havia também sido embaixador no exterior, ou seja, ele era um homem conhecido dos paulistas, mas não íntimo. Ele vivia muitos anos, quase uma década fora do país, e ele não tinha esse contato com a elite paulista. Mas o Getúlio faz esse novo aceno, tentando fazer com que ele fosse aceito como interventor. E esse é o novo interventor paulista, nesse momento. Mas mesmo isso não vai adiantar por muito tempo. Ocorre que Toledo pega o Francisco Morato e afirma que vai estar do lado agora do povo paulista, ou seja, da elite e da mídia, contra Getúlio, e eles prendem Miguel Costa, e eles contam com o apoio desse homem, Bertoldo Klinger, que é um general no Mato Grosso que está conversando junto com eles, com Flores Cunha e com Maciel de Minas Gerais, uma relação de avolumar todas as tropas desses estados em São Paulo e partir para cima de Getúlio, mais ou menos como Getúlio fez em sua caminhada do Rio Grande do Sul até, cavalgada, melhor dizendo, até o Rio de Janeiro. Getúlio ainda acena para os paulistas dizendo que haveria eleições em 33, eleições livres, e ele manda ainda Oswaldo Aranha acertar o acordo, acertar esses termos. Mas as pessoas vaiam o Oswaldo Aranha, a elite vai Oswaldo Aranha, não há acerto na conversa que eles fazem, tá aí a foto. E Oswaldo Aranha volta para o Rio de Janeiro, não desacreditado, mas dizendo eu tentei e não deu. Há esse comício aí dos estudantes da Universidade da Direito São Francisco, do Lago São Francisco, e isso é entre 22 de maio e 23 de maio. Os estudantes vão, com muitas pessoas, né, vão fazer um comício dos estudantes, do Centro Acadêmico 11 de Agosto, todos eles vão falar que eles não querem mais saber do Getúlio, que não tem acordo, que é São Paulo em primeiro lugar, em único lugar, esse tipo de coisa. Nós somos a locomotiva da nação, esse tipo de argumento. E dali eles caminham já no dia 23 de maio para Barão de Itapetininga. Primeiro eles passam no prédio onde é o prédio da Força Pública, tomam a Força Pública. Alguns estudantes vão para algumas rádios, alguns estudantes vão para alguns jornais ligados ou apoiadores do governo provisório, quebram esses jornais, a força pública é desmobilizada, o Miguel Costa, nesse momento, aí está a invasão do prédio da força pública, o Miguel Costa é preso nesse momento, como chefe da força pública, retirado do controle, e com isso a força pública passa para o lado dos paulistas. E começa um movimento de guerra, um movimento declarado de guerra. E nesse mesmo dia 23 de maio, eles vão caminhar, inclusive, também para o prédio da Legião Revolucionária, que é aquele grupo de tenentes mais à esquerda e armados, bem armados. Então lá, esses filhos da elite vão armados lá também, e eles chegam atirando no prédio, no quarto andar, onde estava situado o escritório da Legião Revolucionária, e há um revide. Há um momento, esse é o prédio da Legião Revolucionária. Há um revide dos revolucionários, eles estão pelo lado de cima, a população começa a correr, quem está na manifestação, e 4 pessoas assim são mortas, na verdade 5, mas o MMDC acaba virando como se fossem 4, né?
e são 4, né? Eles começam, aí o jornal começa a falar que são 4 estudantes. Na verdade, tinha um menor de idade que poderia até ser estudante, mas era estudante do ensino básico, do ensino fundamental. Havia um outro que era, na verdade, trabalhava para o tio numa farmácia. Um outro era filho de fazendeiro, estudante sim, universitário. E um outro era um simples boêmio que estava bêbado e andando com a galera na rua. Ele ficou na manifestação ao invés de voltar para casa e acabou tomando tiro, talvez por estar até bêbado, né? O fato é que isso gera uma enorme comoção, porque a forma como se explora o jornal é isso. E aí estão aí generais, Euclides Figueiredo, Isidoro Dias Lopes, que vão começar a conversar com esse Bernardo, com o Klinger, aí, esse Bertoldo Klinger, acerca desse movimento armado contra. A ideia é isso, ó. O Klinger vem do Mato Grosso, manda as tropas ali para a região de São José dos Campos, São Paulo manda suas tropas, o Flores da Cunha manda suas tropas também, mandaria suas tropas do Rio Grande do Sul, ali para o mesmo ponto, e o Olegário Maciel, interventor de Minas Gerais, mandaria suas tropas também para concentrar ali na região de São José dos Campos e de lá, Taubaté ali, e de lá eles iriam marchar para o Rio de Janeiro, depondo Getúlio Vargas e dando fim ao governo provisório. O fato que esse era o plano, o problema foi que os civilistas, né, os civistas foram atacar a Legião Revolucionária, houve essas 4 mortes, tá aí, né, Drauzio, MMDC, então é Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, são esses 4 que eu estou falando, mas teve um 5º homem também que é assassinado, é morto, e ele não é colocado, acho que pela idade não daria para dizer que ele era um estudante universitário, né? Mas isso fez com que toda a elite paulista e a classe média que tinha seus filhos na universidade, no Largo de São Francisco, ficasse de cabelo em pé, preocupadíssimas e começasse a apoiar o esforço de guerra. É fundado então o MMDC, que é uma sociedade secreta com intentos de derrubar Getúlio. E aí começa a propaganda desse movimento, financiado por alguma das famílias cafeeiras ou por parte de todas elas. E eles começam a fazer esses cartazes que são lindos, apesar de serem contrários a Getúlio, ao Estado Nacional, são bonitos. Foi uma boa tática de propaganda, além das rádios e os jornais falando sobre tudo isso, por dias, comoções, velório, choro, as mães preocupadas dando seus discursos, os estudantes dando seus discursos, os políticos também, e com isso o movimento armado começa. Há um corpo de exército, de forças armadas, mas há um corpo também de civis armados. E há aquele sentido dos voluntários, né? As pessoas vão se voluntariar. As forças paulistas, nesse momento, chegam a 35 mil homens. As forças nacionais chegam a quase 105 mil homens, ou seja, o triplo. Se eles contassem, São Paulo contasse com o apoio realmente de Flores da Cunha, Olegário Maciel e Bertoldo. Tá aí, ó. O João Figueiredo, que foi ditador nosso aqui no Brasil, é filho do Euclides. Se contasse com os apoios de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, bem facilmente São Paulo teria vencido a luta contra Getúlio. O fato é que Getúlio, nesse momento, já está conversando com o Olegário Maciel, falando: eu vou te manter no poder, mas você não vai ficar do lado desses caras. E ele, com o tempo, demite o Bertoldo Klinger do comando das forças do Mato Grosso. O Flores da Cunha também dá para trás em determinado momento. Getúlio é gaúcho, então há focos em todas essas cidades, em todos esses estados. Mas aí há um trabalho do Getúlio, da polícia dele, do pessoal dele, para inibir questões menores em Minas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul, além das substituição desses pivôs contrários a Getúlio, né? Então é daí que vem o Bertoldo Klinger ser demitido das Forças Armadas, né? Exonerado, a manutenção de Olegário Maciel, a manutenção até de Flores da Cunha, e com isso Getúlio consegue se manter bem no poder. Para os paulistas, eles achavam que ia ser um passeio. Então os paulistas mandam mais ou menos 50% das forças dele para aquele ponto lá onde mostramos no mapa, que dali eles iriam marchar para o Rio de Janeiro. Getúlio manda o João e todo esse pessoal começar a preparar as tropas no Rio, principalmente o Góes Monteiro,
e manda essas tropas marcharem em sentido de São Paulo e ficarem na fronteira entre São Paulo e Rio. As tropas de Mato Grosso, com Bertoldo Klinger sendo demitido, vêm a São Paulo, mas são poucos oficiais, a base não vem. Vem o Klinger e algumas pessoas. E está aí o túnel, onde é um túnel que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, e é ali que as tropas deveriam ficar. Então, de um lado do túnel ficou as tropas paulistas, de outro lado ficaram as tropas nacionais. E ali tem também um sentido que a questão de ficar com a ferrovia é a questão de logística e rapidez de tropas e de mantimentos. Mas há um movimento também paulista de ocupar uma faixa lateral dessa ferrovia para invadir por terra e sair da questão da serra ali, Serra da Mantiqueira, salvo engano. Eles viriam por mais pelo centro, entre a ferrovia e o litoral. Aí está o movimento das mulheres ajudando, mandando beijos, águas, cafezinho, tudo para os soldados. Os soldados estão felizes da vida, porque eles eram os voluntários paulistas, né, patriotas paulistas, e eles vão todos felizes para a guerra. Só que eles chegam lá e, na verdade, o que eles achavam que ia ser um passeio vai ser uma guerra por fixação, e eles têm que cavar, segundo o comando de Isidoro, eles vão ter que cavar ali essas... Eu esqueci o nome. O jornal Gazeta já está revitalizado, já está com um novo maquinário, a elite financia isso para eles, e lá começa a propaganda. O Klinger, é ali que é demonstrado que Klinger é demitido e vem para São Paulo com poucos soldados, com poucos oficiais. Ele não vai trazer os tais 6 mil homens que ele tinha sob seu comando. E isso vai fazer São Paulo ficar em desvantagem. Getúlio manda a frota do Rio de Janeiro, baseada ali na Guanabara, para São Paulo, para Santos, para evitar transporte marítimo de tropas paulistas, para evitar que entre mantimentos e armamentos vindos do exterior para São Paulo. Esse é o caminho que eu estou falando para vocês, que é um caminho lateral, paralelo ao da ferrovia. Na ferrovia está havendo um impasse. Então eles vão tentar fazer essa tática de entrar por essa linha lateral aí, e eles vão nesse método aí. Eles vão abaixados, vão ganhando capinada por capinada, campo por campo, colocando suas matracas barulhentas, que não serviam de nada, na verdade, né? Embora São Paulo venda como se fosse a melhor coisa do mundo. E essa aí é a Serra da Mantiqueira, onde está essa questão, né, desses dois focos de guerra inicial. As batalhas são intensas, São Paulo tem 5 tiros por dia para cada soldado, então eles têm que atuar com certa cautela com a munição. E as forças nacionais já têm todo um aparato muito melhor. E é uma guerra moderna, é uma das primeiras guerras modernas. Tá? Ela conta com armamento mais pesado, equipamentos específicos, rádio, controle aéreo, uma série de coisas. Cada um desses elementos vão entrando com o tempo na guerra. E é o túnel, que São Paulo está mantendo muito bem. Ali na região de Santa Rita do Passa Quatro, Franca, está um jovem soldado agora, um jovem capitão médico do Exército, Juscelino Kubitschek, que é assim que ele nasce para a vida pública, para a vida política. Assim que acaba a guerra, ele consegue com que o Valadares o chame para a vida pública, e assim ele começa a sua trajetória política, vira um aliadíssimo forte, quase um herdeiro político também de Getúlio, e vai ser ele, Juscelino Kubitschek, o único governador no enterro de Getúlio Vargas, o único governador, isso lá em 54, em agosto de 54. Nenhum outro governador teve coragem de ir até o enterro de Getúlio. Está lá Tancredo Neves, ao lado de Juscelino, Mineiros e ali o Jango também, dá para você ver. O Brizola deve estar no outro canto da foto. É assim que Juscelino nasce para a política nacional e chega a ser nosso presidente 2 mandatos após Getúlio. Então a guerra se concentra ali, tá vendo? Uma parte dos fuzileiros navais do Rio de Janeiro se colocam para flanquear esse pessoal que está tentando invadir por terra ou ocupar, defender o
o túnel e começa uma guerra muito forte na cidade de Cunha, porque São Paulo vai precisar pegar destacamentos dele de outros cantos do estado e mandar para lá, porque se Getúlio consegue anular a questão do túnel e flanquear esses inimigos paulistas pelas costas, eles conseguem avançar. Quando São Paulo retira, é Flores da Cunha e o Paraná que mandam tropas pelo sul. É a guerra que não vai acontecer de Tararé. E Tararé está muito pouco fortificada e o avanço é muito fácil. Além de que são os cavaleiros gaúchos que vêm, né? E os cavaleiros gaúchos têm uma tradição, nessa época, bicentenária de guerra já. Lutaram contra os espanhóis, lutaram na Guerra do Paraguai, lutaram entre eles mesmos na Revolução Federalista, lutaram também na Farroupilha, lutaram em mais de 30 guerras diferentes e focadas, né? Aquela questão de maragatos, chimangos, tal. Eles vêm unificados e eles vão ali para Igarapé e é um passeio. Tranquilamente ali as tropas paulistas não oferecem. E depois eles vão para a cidade de Buri, onde as tropas paulistas estão recuadas. Em Buri rola um embate duro, a cidade inteira é metralhada, praticamente destruída, é uma vila pequena. As pessoas têm que correr dali, deixar suas casas e correr para o mato, correr para longe das tropas, para longe da guerra. E rola ali um massacre. Ali muitos paulistas perderam suas vidas desnecessariamente, por conta só do que a mídia e a elite paulista se interessavam em promover. O esforço de guerra paulista não é o bastante para deter as tropas gaúchas pelo sul, mineiras pelo norte e as próprias tropas da Força Nacional, do Exército Nacional, baseadas no Rio de Janeiro ali, só para defender a posição fluminense. As baixas se avolumam, o Porto de Santos está fechado pela frota fluminense. E rolam até tiros, há bombardeios em Santos, inclusive, em algum período. Há remanejamentos de tropa pelos paulistas, os paulistas começam a entender que agora eles estão sozinhos e eles vão ter que dar um jeito de reagir ou segurar a posição por um momento. A guerra não é só questão de ganhar, mas é a questão de posições que você vai se colocar. Você vai defender essas posições, porque isso depois você vai usar como troca, né? Nas posições, no que o inimigo quer de você. Uma guerra de fixação, ela se dá muito por isso. Aí que entra os elementos em que São Paulo tem 5 aviões e o Brasil como um todo tem acho que uns 17 aviões. E as guerras também vão ser no sentido de jogar bombas desses aviões nas tropas de ambos os lados, além das batalhas aéreas e do ataque também desses aviões em frotas, né, nos navios. Aí estão alguns aviões, eles eram chamados de vermelhinhos, principalmente os do Brasil, né, os da força do Exército Nacional, né, da aeronáutica, já nascente aeronáutica, né. A propaganda paulista não dá conta da realidade, assim como também Getúlio faz propaganda a seu favor, não mostrando todas as realidades, embora estivesse em vantagem em guerra. A riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória, a vitória. Flores e lágrimas, adeuses, sorrisos de orgulhos molhados de emoção, de sentimento, de coragem. É a monção da glória que parte para a conquista da lei, em nome da lei, com um só lema, Constituição. É impressionante porque apesar de São Paulo estar perdendo espaço na guerra, a mídia está dando que São Paulo está ganhando. E eles falam, como mostram aí essa imagem, que quem está falando o contrário é boateiro, que é para ser linchado. E aí a propaganda é usada de todas as maneiras, essas charges contra Getúlio, aí os jornais a favor de Getúlio
contra São Paulo, charges de ambos os lados, poesias, músicas pró e contra o governo provisório, os jornais sendo distribuídos de graça para a população. Getúlio também faz sua propaganda nacionalista e nacional pelo governo provisório. Apesar da campanha paulista, midiática, cultural, nas músicas, nas canções, nos folhetos, nos panfletos, ser muito bonita, ela não substitui a verdade, né? A verdade é que São Paulo estava mandando seus filhos para a morte. E os fatos é que, por mais que São Paulo mandasse notícias boas, a verdade é que não estava acontecendo. A guerra agora paulista, ela tem 6 trincheiras, ela tem 6 flancos, 6 frentes. Essa do Mato Grosso, essa do Sul, essa de Santos, essa de Minas Gerais e essa na fronteira do Rio de Janeiro, que é onde está o foco da guerra. Eles começam a investir agora nos ataques e nos bombardeios aéreos, promovidos de um lado a outro. Tanto uma nave paulista mandando fogo na frota fluminense, como Getúlio mandando atacar Cubatão para evitar o abastecimento elétrico, como atacar Itaipu, como atacar diversas regiões, diversos pontos nevrálgicos da energia e da logística paulista. A guerra realmente toma contornos bem modernos, coisa que a gente só veria acontecer na Guerra Civil Espanhola de 36, com mais ênfase, claro, e depois, absolutamente, num nível muito perverso, na Segunda Grande Guerra Mundial. O inventor do avião, que é Santos Dumont, não é os irmãos Wright, ele fica muito chateado com tudo isso. E ele está no Guarujá nesse momento, e ele já sofre de alguns problemas psicológicos, ele sofre de amores também por uma mulher da elite paulista, e não é um amor revidado, não é um amor recíproco, e ele comete suicídio então, e em sua carta ele escreve que ele não inventou o avião, né, para que irmãos brasileiros se matassem. E essa talvez tenha sido a maior perda que o país sofreu. As tropas de Getúlio conseguem vencer. Esse homem aí
ele vai ser o novo interventor de São Paulo pós-guerra, pós a Guerra Paulista, né? E as tropas dele, de Getúlio, conseguem passar, quebrar, vencer os paulistas e conseguem adentrar. E eles começam a tomar as regiões de adensamento populacional paulista, como Santos, Campinas. Eles começam a chegar perto da fronteira com essas cidades, Botucatu, ou seja, todas as tropas mineiras e sulistas conseguem invadir e as tropas do Mato Grosso conseguem também vir pelo centro, passando pela minha cidade natal também, por todos, até chegar na região da região metropolitana de São Paulo ou no interior amplo de São Paulo, né? Conseguem tomar as linhas férreas, as linhas de logística, e com isso São Paulo vai ter que começar a pensar na rendição, porque tem ainda um contingente forte defendendo essas cidades, e aí, para que não haja mais mortes desnecessárias, há simples bombardeios. Inclusive, um bombardeio, das bombas cai em cima de um bonde, matando essa criança que está aí na foto, uma dessas crianças, o que gera enorme comoção novamente no povo paulista e no povo do Brasil, né? Getúlio, inclusive, vai convencer as tropas do Nordeste a virem se somar com as tropas de Minas, dizendo que São Paulo é um governo comunista, ou seja, a acusação de comunismo está em ambas as partes, ambos lados, né? E Getúlio falava em sua propaganda que eles eram contra os cristãos, e isso o povo nordestino, que é muito cristão, sempre foi, se avoluma também nas tropas mineiras e conseguem, com isso, romper as barreiras paulistas em Franca. Getúlio é um político muito hábil, né? Ele consegue demitir alguém antes que a pessoa faça mal, ou ele consegue cooptar alguém pelo poder para a manutenção desse mesmo poder. A guerra se foca, né? São Paulo perde o túnel, perde ali a Serra da Mantiqueira, e com isso as tropas fluminenses entram também. E a ênfase é no bombardeio a Campinas e Santos, como eu estava falando. Em Santos, os ataques são feitos por hidroaviões, aqueles aviões que navegam em águas, né? Conseguem pousar na água. Tá aí um dos resultados da Guerra Paulista. São Paulo não tem mais por onde reagir e com isso vai mandar telegrama para Getúlio conclamando a um cessar-fogo. Doutor Getúlio Vargas, com o ofício de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para o término da luta armada. General Berthold Klinger. E Getúlio responde: General Klinger, acusando o recebimento vosso telegrama, respondo que para o fim nele proposto deveis enviar emissário ao general Góes, para combinar com este as medidas necessárias ao encerramento das hostilidades. Getúlio Vargas. O general Góes Monteiro só aceita a rendição e não o cessar-fogo. A verdade é que depois que o Berthold Klinger se coloca, né, em rendição, e assim também os outros generais, o único general que ainda se mantém com vontades de guerra é o general Euclides Figueiredo. E esse general vai pegar um trem, a ideia dele é pegar um trem para ir para o Mato Grosso, onde ainda há um foco de resistência. Provavelmente ele conversou isso com o Klinger, e isso era uma tática para que São Paulo pudesse ainda mudar as coisas, né? Só que as próprias tropas matogrossenses conseguem dar fim a esse intento, e eles rompem, eles tomam a linha férrea, e como o Euclides Figueiredo estava indo de trem, ele parte, ele sai do seu grupo do trem e caminha para a mata e acaba no final sendo preso, naturalmente. Ele leva o trem blindado, inclusive. Ele queria levar isso para o Mato Grosso. Só que aí o Góes Monteiro acaba prendendo depois o próprio Euclides Figueiredo. Você vê que é esse tipo de coisa que vai fazer com que esses militares vão se colocando contra Getúlio em 54, eles não esquecem, né? Euclides Figueiredo é preso então na região de Jacareí,
por Góes Monteiro. Eles conseguem prender uma parte da tropa, depois eles pegam na mata o próprio general Euclides. E assim São Paulo perde a Guerra Paulista. E em ambos os lados, quase 2.000 mortos, 600 soldados paulistas e mais de 1.000 soldados das forças do Exército Nacional. E esse homem aí será o novo interventor paulista pós-guerra. E o João Alberto volta para São Paulo também, um período posterior, e vai trabalhando com Getúlio. General Klinger, Francisco Morato, Isidoro Dias Lopes e o Euclides Figueiredo são todos presos como líderes da Revolução Paulista e são exilados. Eles vão ser exilados em Portugal. Aí estão imagens bem bonitas, por sinal, do que é a propaganda paulista no período de guerra, período pré-guerra e guerra também. E esse é o nosso símbolo maior aqui em São Paulo, né, o obelisco do Ibirapuera, que é em homenagem aos 4 mortos, na verdade 5 mortos, e aos todos os que morreram na guerra, né, de 32. E aí estão imagens de época para você ver. Eu espero que vocês tenham gostado dessa narração livre que eu fiz em cima das imagens que eu editei. E agora eu vou passar para a parte da minha opinião acerca de tudo isso. Vamos lá. Bom, chegada a hora da minha opinião, né? A minha opinião sobre tudo isso que aconteceu. Eu vou acender um cigarro aqui, eu não convido que você faça o mesmo, ainda mais se você estiver vendo isso para fazer material escolar, para você é um estudante, você não fuma, não faz bem, o cara tá, olha como eu tô velho, mas deixa para lá, vamos ao que interessa. Dá licença aí. Bom, a primeira coisa eu queria fazer uma análise sobre a perspectiva paulista, tá? Se eu fosse da elite paulista, quisesse me reconduzir ao poder para evitar as ações que o governo provisório de Getúlio Vargas e os tenentes estavam fazendo, o que eu faria era o seguinte: eu não faria uma guerra total, uma guerra de fixação. Eu liberaria agentes paulistas para influenciar o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso e também alguns outros estados, com propaganda e atuação clandestina, ou seja, ataques diretos às pessoas ligadas a Getúlio nesses estados, e eu tomaria esse estado, eu limparia esse estado para que essas forças se recompusessem. E agora imagina o mapa aqui, tá? Aqui está São Paulo, aqui está o Rio Grande do Sul, aqui está o Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro está aqui. O que eu faria? Tendo mandado esses elementos para cá, eu produziria, com o tempo, uma situação de guerra interna em São Paulo, mas só depois que eu já visse e tivesse total certeza de que esses outros estados estivessem bem, e eu mandaria essas tropas, principalmente as de Mato Grosso e de Minas Gerais, para a região próxima entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eles invadiriam por trás, quase pelo que o Espírito Santo. As tropas sulistas eu mandaria subir para dar um apoio a São Paulo, a fim de que as de São Paulo fossem caminhando para a região da Mantiqueira, Serra da Mantiqueira, se eu não me engano é ali a região de São José dos Campos, indo para o estado fluminense. Com isso, você conseguiria ter deposto o Getúlio de maneira mais fácil e menos traumática. Agora, São Paulo errou demais, na minha opinião. São Paulo reconduziu, tá certo, é um esforço de guerra, você produzir moeda própria, mas com lastro em quê? Tá certo que não vindo moedas nacionais para São Paulo, havendo um menor número de moedas, haveria algumas descompensações econômicas locais. Então eles foram lá e fizeram uma moeda nova. Com lastro em quê? Possivelmente com lastro em ouro, que é o ouro do povo paulista para a guerra. Mas a verdade, a minha opinião, é que esse ouro
foi usado para enriquecer ainda mais a elite industrial paulista, porque você vai lá, derrete o ouro e faz suas barras. Você pode dar lastro para essas barras, para dar lastro para o dinheiro, com essas barras de ouro. Lógico, o dinheiro era lastreado em ouro. Depois vai ser em dólar, né, na verdade. Depois em dívida, né, não mais em dólar também. Mas o dinheiro nacional ele vai ser baseado naquela época em ouro. Só que esse ouro, depois da guerra, foi para onde? Foi adquirido para o Tesouro Nacional, o tesouro lá do Catete? Ou foi mandado para onde? Eu imagino que isso tenha sido usado para pagar os industriais no esforço de guerra. Ou seja, a população vai lá com efusividade, com muita vontade, acreditando no processo, no projeto, e enriquece ainda mais a elite. E é o que eu sempre falo, elite ganha muito dinheiro em época de guerra, e seja daqui ou seja de lá. E ela não tem problema nenhum em mandar seus próprios filhos, ou melhor, não os filhos deles, mas os filhos dos outros, da base, para a guerra, serem mortos a troco de nada. Certo? Inclusive usando a mídia para isso, a mídia que tem seus interesses. Agora vamos para o lado de Getúlio. O Getúlio, onde que ele errou, ao meu ver? Ao final da guerra, ele mandou generais embora do país. Quando o problema maior não eram os generais. Os generais, eles, sendo de elite também, tudo bem, mas eles estavam ali por uma questão militar. Então eu teria concedido o perdão para esses militares, né, como o Figueiredo, como o Isidoro. O Isidoro eu colocaria num lugar de herói da pátria. Eu aproveitaria que ele foi um herói em 24, tá certo que 24 também foi um problema de São Paulo com o resto do país, mas eu faria com que ele fosse lembrado como um herói nacional, eu cooptaria ele dessa maneira, emocionalmente, pelo emocional ele era um senhor, um idoso já estava para morrer. O Figueiredo encostava ele lá no Acre, na Amazônia, mandava ele para lá, para ele dominar um número muito pequeno de tropas, mas não mandaria por exílio. Quem que eu mandaria por exílio? O dono, o Mesquita, o dono da Gazeta, se não me engano, o Casper Libero, os Mesquita, a família Mesquita, tinha que ter estatizado aquele jornal e depois colocado na mão de um burguês, né, de um cara à vontade com a Aliança Liberal, com a Revolução de 30. Você pega, domina esse jornal, né, expropria e depois você passa para a mão de um cara que é também da elite, mas mais voltado ao teu pensamento. E Getúlio, apesar de que ele tinha sim, ele fez todos os acenos, ele iria redemocratizar, mas ele queria desalicerçar o sistema anterior, o sistema de elite, para depois passar o poder para uma nova forma de democracia, superando o que era a República Velha, o voto de conchavo, o voto de cabresto, um monte de coisa, na modernização do Estado Nacional e do seu processo democrático. Eu penso que o Getúlio, ele iria fazer isso, mas ele encontra, nessa dificuldade que a elite paulista coloca para ele, e depois com os avanços dos comunistas, dos integralistas, ele encontra a desculpa perfeita para ele ficar no poder como um ditador, fechando o Congresso e acabando com a democracia. Mas até lá, eu penso que ele deveria ter avolumado mais as questões democráticas. Lógico, ele fez o que dava para fazer, mas ele deveria ter falado mais com a população, feito muito mais comícios, talvez até transferido o Catete para um governo em São Paulo por um período, ficar um ano aqui atendendo diretamente a população, como era do feitio dele fazer lá no Rio de Janeiro, e aqui já era o maior capital, aqui São Paulo, tá? O maior número de eleitores, o maior número de cidadãos, o maior número de pessoas, de habitantes, já era o maior colégio eleitoral do país naquela época. Então daqui ele poderia ter feito realmente uma grande base dele, né? E ele está mais do que certo em pegar sempre elementos de um Estado, mandar para outro, porque essa é a intenção de uma Força Armada, das Forças Armadas, essa é a intenção de você realmente fazer com que o cara não trabalhe politicamente em prol do seu próprio grupo. Então você manda um gaúcho para o Espírito Santo, você manda um cara do Espírito Santo, um capixaba para o Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte você manda para o Mato Grosso, do Mato Grosso para o Ceará, e você faz esse tipo de coisa. O Getúlio estava mais que certo em fazer isso, né? Não teria como realmente São Paulo vencer essa guerra. Agora, é muito engraçado quando João Dória, que agora é o governador, desde 97 tem essas comemorações, já em governo tucano, tem essas comemorações pelo 9 de julho, uma guerra que os paulistas perderam, mas conseguiram arrancar de alguma forma
a Constituição de 34, que Getúlio rasgaria depois em 37, com todas essas desculpas, porque a elite continuava dando trabalho, os comunistas e os integralistas. Mas é muito engraçado quando esses tucanos aqui de São Paulo, porque são todos feitos na USP, né? Como o PT também foi feito na USP, né? É a cabeça, os intelectuais eu estou falando, tá? É a cabeça petucana, é o consórcio petucano que não gosta nem pela esquerda nem pela direita da figura de Getúlio Vargas, tá? É o paulistocentrismo, né, acadêmico, que faz tanto mal a esse país e colocou a gente nos colos de Jair Bolsonaro, que não, por acaso, também é um paulista, só que radicado no Rio de Janeiro, né? É muito engraçado quando eles fazem esse tipo de festa, comemoração, porque a gente tem que lembrar desses eventos históricos, mas quando a gente não fala das razões de Getúlio ter se defendido ou atacado São Paulo e vice-versa, ou seja, só vai um elemento de guerra falar lá, não vai um outro. E aqui a gente é uma guerra nacional, foi uma guerra civil brasileira, que foi feita de brasileiros contra brasileiros, não é contra um inimigo estrangeiro, sabe? Então, deveria ali ter uma questão compensatória de ter o outro lado também falando. As figuras dos nacionalistas ou historiadores, se chamar, fazer debates, fazer a população para que esse tipo de evento histórico não se repita. E também uma coisa que eu acho complicadíssimo é São Paulo, capital, não ter nenhuma rua com o nome Getúlio Vargas. E eu acho que simbolicamente São Paulo deveria dar esse elemento, já que Getúlio ajudou tanto nos seus governos ditatoriais quanto nos governos em seu governo democrático, ele ajudou muito São Paulo, o estado de São Paulo e a cidade. Então, ele deveria ser um pouco melhor lembrado. Essas são as minhas opiniões acerca disso. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço novamente para você dar o like aí, curte, compartilha, entra no canal, se inscreve aí, passa para seus amigos, manda para a vovó vai ter saudades do Euclides Figueiredo, ou ela vai ter saudades do João Vicente, do João Alberto, ou do Getúlio, ou do Góes Monteiro. Ela vai se sentir mal. Então faz isso. Dá um legal aí pra mim, viu? Eu agradeço, dá maior trabalho fazer esse trampo aí. Um abraço pra vocês.